Olá, boa tarde. Como foi seu final de semana? Foi tudo bem? Espero que tenha sido tudo bem tranquilo. Acabou o lockdown na ilha, assim como o rodízio de placas, mas isso não significa que todo mundo está liberado para sair por aí como se tudo já estivesse normal. Vamos manter o isolamento social por enquanto, pelo menos até uma nova posição das autoridades. São elas que estão com o conhecimento científico da situação. Está no ar o Boletim Guará desta segunda-feira, 18 de maio de 2020. Vamos às informações. Antes de atualizar os dados do Maranhão no que se refere ao novo coronavírus, vamos falar sobre um fato triste que pegou toda a comunidade católica do Maranhão de surpresa na manhã de hoje. Faleceu o padre José Braulio Souza Aires, mais conhecido pelo segundo nome, Padre Braulio. O sacerdote estava internado no Hospital São Domingos desde o dia 1º deste mês. A causa da morte ainda não foi revelada, pois a arquidiocese aguarda informações oficiais através do laudo. Dom Belisário e Dom Esmeraldo foram informados do fato no meio da manhã. A notícia pegou todos de surpresa, uma vez que havia evolução positiva no quadro médico do padre. Padre Braulio tinha 66 anos de idade, completados no dia 10 de abril. Era natural de Penalva e se ordenou padre no dia 6 de dezembro de 1981. No momento, ele exercia a função de pároco na paróquia Santíssima Trindade, na cidade olímpica. Teve marcante passagem por algumas paróquias da arquidiocese e foi responsável pela retomada da formação de novos presbíteros em todo o Maranhão. Em nota assinada pelo arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Frei José Belisário, e pelo bispo auxiliar da arquidiocese, Dom Esmeraldo Barreto, a arquidiocese diz que estamos todos de luto. Sua família de origem, irmãos, irmãs, sobrinhos e demais parentes, o presbitério da arquidiocese de São Luís, a paróquia Santíssima Trindade. Desejamos a todos o conforto neste momento de luto pela passagem do Padre Braulio. Agora nós vamos falar sobre os números do novo coronavírus no Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde contabilizou 746 novos casos positivos, segundo o boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem. De acordo com os dados, atualmente 195 municípios têm casos confirmados da doença. Quando analisados por sexos, os números apontam 6.788, exatos 51% de casos em pessoas do sexo feminino e 6.449, 49% em pessoas do sexo masculino. Agora nós vamos ver os dados disponibilizados. Estão aqui. São 13.238 casos confirmados no estado do Maranhão. 8.514 pessoas em isolamento domiciliar, 2.881 pessoas recuperadas, 576 óbitos, 8.892 pessoas internadas em enfermaria, 375 internadas em UTI. São 12.149 casos descartados e 3.280 casos suspeitos aqui no estado do Maranhão. Os próximos números dizem respeito à evolução. Como a gente percebe, há uma crescente ainda no número de casos. Eu vou me ater aos números do final de semana. Quando nós saímos na sexta-feira, falamos desse número bem aqui, 10.739, quando o Maranhão ultrapassou a margem, ultrapassou a casa dos 10 mil casos. Na sexta-feira foi divulgado um novo boletim à noite com 11.592 casos. Já no sábado à noite, o boletim divulgou 12.492 casos. Na noite de ontem, chegamos a esse número de mais de 13 mil casos aqui no estado do Maranhão. Os próximos números são referentes à evolução de casos dia a dia, né? Nós tínhamos essa margem muito próxima, muito entre 250 e 500 casos. Somente no dia 9 nós chegamos, na realidade no dia 7 nós chegamos a mais de 800 casos, que se repetiu no dia 9. No entanto, houve uma estabilizada, uma queda no número de casos por dia, mas os 4 últimos dias marcaram novos recordes, um recorde atrás de outro. Na sexta-feira nós divulgamos 938 casos do boletim da quinta-feira. No boletim de sexta, 853 casos. No boletim de sábado, exatos 900 casos em um único dia. Ontem, domingo, fechamos com 746 novos casos aqui no estado do Maranhão. Os próximos números é justamente sobre a distribuição desses casos aqui no estado do Maranhão, a distribuição espacial. Percebam bem que
São Luís está com vermelho mais forte, a ilha de São Luís está com vermelho mais forte. É onde estão registrados os maiores casos, a maior quantidade de casos está justamente na ilha. Em seguida, vem essa parte bem aqui, lá na região tocantina, correspondente ao município de Imperatriz. Outras partes mais alaranjadas, e aí vão ficando mais claras para amarelo, num tom mais forte, um amarelinho mais claro, são outros níveis de doença. A gente percebe alguns municípios ainda na cor branca, onde, segundo esses números, ainda não há nenhum caso. Como eu falei no início, a quantidade de municípios atingidos aqui no estado do Maranhão já chega perto de quase a sua totalidade. Somente 22, na realidade, somente 22 municípios do Maranhão ainda não tem nenhum caso da Covid-19 registrado. Os próximos números são referentes a leitos. E aqui uma novidade, a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou separadamente os leitos no município de Imperatriz. Falando primeiro da Grande Ilha, 93% de ocupação dos leitos de UTI, 87,99% dos leitos clínicos. Em Imperatriz, do total de 35 leitos de UTI, temos 30 ocupados, uma taxa de ocupação de 85,71%. Leitos clínicos de 66, 49 ocupados, taxa de ocupação de 74,24%. Nas demais regiões, de 90 leitos de UTI, 69 ocupados, taxa de ocupação de 76,67%. E leitos clínicos de 277, 155 ocupados, taxa de ocupação de quase 56% já nessas demais regiões. Agora a evolução de óbitos por data. Eu quero lembrar vocês que na sexta-feira, aqui ó, correspondente a domingo, sábado, sexta e bem aqui quinta-feira. Quando nós saímos, nós nos despedimos na sexta-feira, apresentamos o Boletim Guará, informamos um dado muito positivo naquele dia, que no boletim da quinta-feira não havia sido registrado nenhum óbito. Mas eu deixei a observação que os números podem sofrer alteração com as revisões que são feitas pela Secretaria de Estado da Saúde. Foi o que aconteceu. Houve uma revisão e na quinta-feira tivemos 13 óbitos por conta da Covid-19. Na sexta-feira, 6, no sábado, 4, no domingo, 3 óbitos. Lembrando mais uma vez que esses números ainda podem variar. Os próximos números são referentes aos profissionais de saúde. Casos confirmados entre os profissionais de saúde são 803, 702 se recuperaram. 12 evoluíram a óbito. A gente percebe que a taxa de recuperados entre os profissionais de saúde é bem alta, Eles estão realmente se recuperando de forma mais fácil em relação ao restante da população maranhense. Temos mais alguns e encerramos com esses números, não é isso? É importante frisar que aqui na Ilha de São Luís são 6.790 casos, que corresponde a 51,2%. No interior do estado, nós temos 6.448, correspondente a 48,8%. Na sexta-feira, quando nós encerramos o boletim, eu até cheguei a afirmar que possivelmente nós teríamos uma virada já no final de semana nesse quadro. Mas não houve essa virada. Está muito próximo, está muito equilibrado, perto já dos 50% do interior do estado, aí perto também dos 50% a capital, só que a capital descendo a quantidade de casos, o interior subindo. É possível que nessa segunda-feira, aí sim, haja uma inversão nesse quadro. O interior tenha mais casos que a ilha de São Luís. Hoje pela manhã, o governo do estado fez a entrega do hospital de campanha que foi montado em São Luís. A repórter Bel Soares acompanhou a entrega. Olá, João, boa tarde para você. Olha, começa a funcionar hoje aqui em São Luís o primeiro hospital de campanha para atender pacientes com a Covid-19. Hoje pela manhã o hospital passou por alguns ajustes, um processo de higienização também, e os primeiros pacientes devem chegar no final da tarde e início da noite. O hospital tem 200 leitos e 14 deles são leitos de UTI. Agora o atendimento por aqui não é espontâneo, as pessoas não vêm diretamente para cá. Elas seguem para as UPAs e de lá são direcionadas
para o hospital de campanha. A expectativa é que fiquem por aqui por até 3 dias e os casos mais graves sejam direcionados para os hospitais que são referência no tratamento à Covid-19 aqui em São Luís. O secretário Carlos Lula anunciou hoje, aqui durante a inauguração desse hospital, que o governo estuda a possibilidade de instalar mais um hospital de campanha na cidade de Pedreiras, considerando que a doença já avança para o interior do estado. João. Obrigado, Bel. É importante essa medida. Vai, com certeza, desafogar um pouco mais os hospitais. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. E vem aí, Rádio Guará. Música e informação sem alienação. Todas as tribos em uma só conexão. Todos os ritmos para todos os gostos. Vem aí a Rádio Guará. Música e informação sem alienação. Olha, a nossa Rádio Guará vai ser via web. Você acessa o nosso portal e lá tem um link da rádio. Você clica e vai direto. A partir do próximo dia 25, estaremos com uma programação toda voltada a você com muita música e jornalismo. Enquanto a nossa programação não entra no ar, você já pode ir clicando lá e conferindo uma programação musical toda bem selecionada pelo grande Talvani Lucato. Abraço, Talvani, viu? Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, quero falar da Tarifa Social Baixa Renda. Um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100%. Para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa, nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Ah, se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa Social Baixa Renda. É menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. A Caixa Econômica Federal começou a acreditar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante 3 meses para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do Cadastro Social do Governo e no Bolsa Família. A Caixa vai oferecer de graça uma conta digital para todos os beneficiários do auxílio emergencial. Até então, o banco só havia aberto contas digitais para pessoas cadastradas que não tinham conta bancária informada. Vamos ver os dados referentes a isso. Estão justamente aqui. Vão receber as pessoas conforme o mês de aniversário. Dia 20, recebem nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 21, nascidos em março e abril. Dia 22, nascidos em maio e junho. No dia 23, nascidos em julho e agosto. No dia 25, nascidos em setembro e outubro. Já no dia 26, nascidos em novembro e dezembro. Informações do governo federal. A situação econômica em todo o mundo não está nada fácil. No Brasil e no mundo não é diferente. Por conta disso, entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Fazenda do Maranhão para saber se existe risco do Estado entrar em déficit e se é possível projetar um novo equilíbrio. Vamos ouvir. Todas as entidades
da federação vão enfrentar uma séria crise decorrente da retração da atividade econômica, que vai, por consequência, trazer uma redução das receitas. No caso do Maranhão e dos estados, de um modo geral, há uma redução da receita própria e há uma redução das transferências constitucionais, fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. A forma de enfrentar esse momento é a União utilizando os instrumentos de política macroeconômica que são próprios e exclusivos da União: juros, moeda, câmbio e endividamento. Se a União continuar tímida, se o governo federal continuar tímido na utilização desses instrumentos, muito mais tarde vamos sair dessa crise e todos nós vamos sofrer. Vamos ao intervalo comercial, não sai de casa, porque voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e agora com o esporte. Infelizmente, começamos com uma notícia triste também para a torcida maranhense, em especial a sampaína. O fato aconteceu no último final de semana, mais precisamente na sexta-feira. Morreu o ex-atacante Bimbinha, está aqui na tela. O jogador se consagrou com a camisa do Sampaio Corrêa, tendo sido um dos principais nomes do clube nos anos 80. Foi campeão, pentacampeão estadual pelo Tricolor, numa sequência arrebatadora nos anos de 84, 85, 86, 87 e 88. Bimbinha ainda jogou no Moto e no Expressinho. O sepultamento do corpo foi no sábado. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família do ex-atacante do Sampaio, que sofria de problemas renais e diabetes. Laércio, mais uma perda para o esporte maranhense. Uma perda para o esporte maranhense. Bom lembrar que não foi Covid-19, ele já passava por graves problemas de saúde e o Bimbinha é mais um, que quando estava em vida, precisando, pouca gente o procurou. Ele procurou muitas pessoas, mas recebeu pouco apoio, né? E depois, no dia do anúncio da morte, o que mais tivemos foram mensagens nas redes sociais, coisa que ele precisava em vida. Mas é um ídolo que terminou a sua vida de uma forma que ninguém esperava, não é? Abandonada, essa que é a grande verdade, mas que deixou seu nome gravado aí na memória dos torcedores do Sampaio e do Moto. Ele teve uma boa passagem, menor pelo Moto, mas também teve uma passagem pelo Motoclube, onde foi campeão, né? Que descanse em paz o Bimbinha e um abraço e uma força a toda a família desse que foi um dos maiores jogadores do nosso futebol nas décadas de 80 e 70. É algo muito comum com os atletas aqui do Maranhão. E agora as novidades, as últimas do futebol. Últimas do futebol. Esse cara aí é o Everton Silva, para muitos titular absoluto, na minha opinião também, do Sampaio Corrêa desde o ano passado e no próprio Campeonato Maranhense. Mas o contrato dele acabou e o Sampaio Corrêa não renovou. O Everton Silva procura outros times, não vai ficar na Bolívia querida, né? E além do Everton Silva, nós tivemos outros jogadores. O Moisés, esse aí é o Eloy, que eu vou já falar, mas o Moisés, goleiro, o Neto também acabou saindo, e agora o Eloy. 14 jogadores ao todo, que não ficam na equipe do Sampaio Corrêa para a disputa do Campeonato Brasileiro. 14, né? Os últimos 4 dispensados nesse final de semana, dispensados entre aspas, alguns contratos acabando. E o Eloy, 32 anos, é lá de Uruguaína, no Rio Grande do Sul, chegou ao futebol maranhense em 2007, quando foi jogar no Bacabal, né, do técnico Luiz Carlos Vinck, e do Bacabal ele veio para o Sampaio Corrêa, onde jogou 10 temporadas, 133 jogos, 26 gols, né, passou pelo MAC também, onde fez 27 partidas e 2 jogos, esteve no Imperatriz, onde fez 14 jogos, 1 gol, e participou do acesso do Imperatriz da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, e teve a chance do auge na carreira lá no Ceará, mas o auge acabou sendo aqui no Sampaio entre 2012 e 2014, aquele título invicto do Campeonato Brasileiro. O acesso de 2013 tinha o Eloy como um dos principais jogadores e uma das melhores campanhas do Sampaio em campeonatos nacionais, lá em 2014, foi com o Eloy jogando. Enfim, é um jogador de grande história na Bolívia querida e, sem dúvida alguma, nos últimos 10 anos, está entre os principais jogadores, está entre os 3, sem dúvida alguma, dos principais jogadores da história da Bolívia querida. Eu coloco os 2 goleiros, o André e o Rodrigo Ramos, e o Eloy como os 3 maiores jogadores dos últimos 10 anos da equipe do Sampaio Corrêa, até pelo título, pela presença, pela passagem marcante que tiveram pela equipe, né? Outro jogador que recebeu uma proposta de rescisão de contrato, mas não acordou de forma amigável ainda, é o zagueiro Paulo Sérgio.
outro que tem grande identificação com o time do Sampaio Corrêa, né? Vamos aguardar para ver como é que fica nos bastidores. O Paulo Sérgio confirma o contato da diretoria do Sampaio, a diretoria não confirma que este contato tenha sido com o Paulo Sérgio. Ao longo da semana nós vamos trazer mais detalhes. O certo é que tem o dedo do Léo Condé. O Léo Condé, como a temporada está parada, o Léo Condé está mexendo ali nos bastidores o trabalho para movimentar os jogadores e para montar uma nova equipe do Sampaio para a disputa da Série B. Tá certo. Gente, o Boletim Guará fica por aqui. Para encerrar esta edição, olha que atitude legal. Antes, preciso dizer que neste domingo o Papa Francisco celebrou uma missa na capela da Casa Santa Maria, da Casa Santa Marta no Vaticano, e lembrou as pessoas que fazem o serviço de limpeza nas casas, nos hospitais e nas ruas. Disse o Papa: hoje a nossa oração é pelas muitas pessoas que limpam os hospitais, as ruas, que esvaziam as lixeiras, que passam pelas casas para recolher o lixo. Um trabalho que ninguém vê, mas que é necessário para sobreviver. Essa notícia está lá no portal guará.com e você pode conferir. Agora, com base nisso, nós precisamos dizer outra coisa. Não sabemos se essa atitude do Papa foi a inspiração ou não, mas aqui em São Luís, uma família que foi diagnosticada com a Covid-19 resolveu dar atenção aos agentes de limpeza. Ao deixarem o lixo na porta para ser recolhido, puseram o seguinte aviso: Senhor Gari, testamos positivo ao exame Covid-19. Isolamos o lixo com todo o cuidado para evitar sua contaminação. Que Deus abençoe e cuide de vocês. Bela iniciativa. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde, ótima semana. Já sabem, hein? Para o bem de todos, inclusive o seu, se puder, fique em casa. Paz e bem a todos. Boa tarde, até amanhã.